Alô galera, aqui é o primeiro vídeo no formato normal do canal, que os outros sempre foram shorts. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a fé. O que é a fé? A fé não é só acreditar em Deus, gente, porque muita gente acha que não, eu acredito em Deus. Também tem, o tema central do vídeo não é salvação, né? Mas é importante. Eu vou citar. Não, eu acredito em Deus, eu vou ser salvo. Não, não é assim, gente. Até demônio acredita em Deus. Na Bíblia tem um versículo que fala exatamente isso, só que não vou lembrar agora. Mas enfim, voltando um pouquinho mais pro tema. A fé, ela a fé inclui acreditar em Deus, né? Se você tem fé, obrigatoriamente você acredita em Deus. Eu não diria a palavra obrigatória, a palavra obrigatória foi um uso ruim, mas tipo, é efeito e causa. Você tem fé, você acredita em Deus, mas a fé em si não é só acreditar em Deus. Acreditar em Deus faz parte da fé, mas não é só isso que define fé. Fé também se inclui pelos seus atos, galera. Exemplo, Paulo fala que fé sem obras está morta. E o que isso significa? Meu nome é Victor, tá, gente? Desculpa aí não ter falado, já que é o primeiro vídeo do canal, nunca citei. E é isso. Aqui, exemplo, Victor, eu posso ir na igreja todo dia, eu posso orar todo dia, posso ler a Bíblia todo dia e minha fé não ser uma fé verdadeira. Por quê? Porque tem que ter provas de fé, gente. Não só são as coisas religiosas que definem sua fé, tipo ir pra igreja e tal. Não. E a fé inclui também a atitude. Mas como assim, Vitor? Como assim atitude? Eu já não vou pra igreja, como é que é? Eu já não leio a Bíblia, já não oro. E, sim, são atitudes, mas essas são, às vezes você pode fazer tudo isso e ainda não ter uma verdadeira. Essas são atitudes, mas calma aí. Tem atitudes mais importantes que são as da vida da gente. Exemplo, Deus fala pra gente amar o próximo. Se você obedece, é mais uma prova da sua fé. Cada atitude que você faz para ficar mais próximo de Deus, obedecer a Deus, é uma prova de fé. Então Paulo estava dizendo assim: se a sua fé não tem provas, ela está morta. Exemplo, eu acredito em Deus, mas eu não amo o próximo. Eu acredito em Deus, mas eu faço aquela mentirinha, sabe? Porque primeiro que não tem pecadinho, pecadão, pecado médio, não existe isso. Tudo é pecado, galera. Então você tem que provar sua fé além dessas coisas que eu falei, que dá para fazer tudo isso que eu falei sem não obedecer a Deus. Você pode ler a Bíblia, mas não obedecer a Deus. Você pode orar, mas não obedece a Deus. Você pode sair da igreja, louvar Ele enquanto está lá no culto, mas não obedece a Deus. Mas as suas atitudes, elas vêm daqui, ó, do coração. Não tem como você pode até enganar as outras pessoas, mas a Deus você não engana. Deus vê sua intenção do coração. Porque Ele é Deus, né, gente? Ele criou a gente, Ele conhece a gente melhor que a gente mesmo. Então, fé não é só acreditar em Deus. Fé também faz parte das atitudes que você faz no seu dia a dia, na sua vida. A sua vida em si é uma evidência de fé. Bom, agora eu vou tentar explicar. Mas Vitor, como é que eu faço para conseguir obedecer a Deus melhor? Sempre, eu sei lá, parece que eu peco automático. Eu não consigo ler a Bíblia, não dá vontade. Eu não consigo orar, não consigo, sei lá, aquela pessoa é muito mal. Gente, é mais questão de disciplina mesmo, viu?
que, tipo, quando eu comecei a ler a Bíblia e a orar, eu não vou mentir. Eu também tenho orgulho de falar isso, porque é uma coisa legal. Mas, tipo, eu não tinha vontade de, de ler a Bíblia, de orar, de obedecer a Deus, até obedecer a Deus, porque, tipo, pra obedecer a Deus eu tinha que largar muita coisa, gente. Tipo, eu tinha que largar amizades, aí eu tinha que largar vícios, porque eu colocava jogar, fazer essas coisas acima de Deus, fazer, tipo, sei lá, eu ficar 3 horas no computador, não mais, 3 horas é pouco, gente, eu não gosto de falar isso, mas 3 horas é pouco, eu ficava até mais, muito mais. Claro, eu não era um robô também, eu comia, alimentava, etc. Mas era vício. Era muito tempo que eu ficava no computador e zero para Deus. Tinha vezes que era pior. Tipo, eu vinha com o pensamento do Espírito Santo, ele me falava, Vitor, vai lá ler a Bíblia, cara, vai lá orar, você não tá lendo a Bíblia, você não tá orando. Aí eu odiava, nossa, eu sabia que era errado, no fundo eu sabia, mas odiava. Odiava porque eu queria jogar, gente. Eu queria o lazer, isso é idolatria, inclusive. Você coloca aqui, ó. Você coloca suas prioridades, qualquer coisa que você coloca acima de Deus. Sei lá, lazer, amizade, qualquer coisa, qualquer coisa. E aqui eu colocava, Deus nem tava lá, tipo, Deus nem tava, porque eu não dava tempo para Deus. Por causa que oração você fala com Deus, você conversa com Deus e Bíblia você olha a palavra dele para conhecer ele mais e fazer a vontade dele. Eu não fazia nenhuma dessas coisas. Eu ia na igreja e olha lá que eu ia porque era mais tradição, porque é normal, né? A maioria das famílias vai na igreja ao domingo, então eu nem queria ir na igreja. Eu nem queria ir. Eu ia porque eu era obrigado. E na época eu não gostava, mas eu já até agradeço meu pai, que mesmo na igreja eu só louvando ele, eu pelo menos estava fazendo alguma coisa para Deus, mesmo mínima, só com os lábios, pelo menos fazia uma coisa mínima para Deus, que era isso nos domingos, galera. Mas voltando lá, para você, primeiro, pro problema de você não tem vontade de orar nem de ler a Bíblia. Gente, não é sobre ter vontade. Desculpa aí, tá? Eu coloquei o pé aqui na câmera aqui, no tripé, quer dizer. Não é sobre ter vontade. Vocês devem fazer ler a Bíblia e orar mesmo sem vontade. Mas Vitor, não tem que ter vontade. Olha, a vontade é sim importante. Vocês têm que ter uma paixão por aquilo que você está fazendo, pela leitura da Bíblia, por orar, pelos seus estudos. Mas no começo, você não vai ter isso. Você não vai ter aquela vontade no começo. A vontade ela vai vir naturalmente. Vocês têm que começar a fazer mesmo sem vontade. Eu só não quero, pois bate na tecla. Você fala, não tenho, porque eu quero ficar próximo de Deus. Acabou. Você vai lá. Nem que seja uma página por dia você lê. Nem que seja 5 minutos orando. E um detalhe, vocês ora com um coração honesto. Não faz só oração repetitiva. Não tô falando que orar uma oração mais de uma vez é errado, mas conversa com Deus como um amigo. Tipo que eu tô conversando aqui com vocês agora, conversa com ele desse jeito assim. Esse é o primeiro problema. O segundo, não, mas vou pegar uma ordem de Deus, mas vale para todas elas, não é só para essa que eu tô citando aqui. Amar o próximo, como eu já falei. Não, mas a pessoa ela é muito mal, ela me trata mal, ela me xinga, ela, sei lá, até ela bater em você, sei lá, ela me bate. Galera, vocês têm que amar o próximo. Eu sei, não é fácil, não é fácil, porque às vezes a pessoa te fez muito mal, mas
Não importa, vocês têm que perdoar a pessoa. Eu não tô falando que vocês têm que conviver com a pessoa. Se vocês puderem, como isso vai estar te fazendo mal, é melhor separar. Mas se você perdoa, fala de Jesus para ela, se puder, que é melhor ainda. Você faz 2 em 1, obedece mais um mandamento que Jesus manda, espalhar o evangelho. Fala para Jesus para ela, perdoa essa pessoa. E vocês apenas obedeçam, galera. Não importam os motivos, os mandamentos, não importa nenhum motivo que você tiver. Sempre obedeça a Deus, não tem desculpa, não tem exceção. Deus mandou, só faz. Porque Deus, os mandamentos dele não são pro mal. Não são para ver a gente sofrer, não é para desgastar a gente, pelo contrário. Deus quer dar vida pra gente, ele deu sentido. Inclusive, eu vou tentar falar rápido, porque o vídeo tá ficando meio longo, né? Aí tem gente que às vezes enfim, que não gosta de assistir esse tipo de vídeo, mas é importante, viu, galera? Vocês têm que ver vídeo cristão, mesmo sendo longo, porque aquilo te aproxima de Deus, principalmente quando você está no começo da caminhada. Não só no começo, eu tô dizendo principalmente porque no começo lá é onde que você mais cai, onde você mais tem a chance de voltar. Mas isso é importante eu recomendo ver vídeo cristão toda a sua vida durante Cristo, porque te ajuda. Mas enfim, testemunho sobre Deus na vida. Quando eu não obedecia a Deus, eu sabia porque, tipo, eu tinha lido a Bíblia, mesmo quando criança, então eu sabia um pouco dos mandamentos, já tinha visto alguns vídeos. E, tipo, eu obedecia a Deus, mas a minha vida, eu não obedecia a Deus. Ah, legal, fazia o que eu quiser, a maneira, não era bem assim não, galera. Eu ia pra escola com medo de morrer, mas, tipo, não porque tinha um assassino me seguindo, não, eu tava normal de vida, assim, normal fisicamente, espiritual, você tá longe de Deus, você não tem nada, viu? Mas, continuando, eu tinha medo de morrer por causa que eu sabia que se eu morresse naquele momento, eu ia pro inferno, galera. Eu ia pro inferno. Nossa, eu lembrava disso, eu ficava apavorado, eu ficava com medo real disso. Nossa, imagina se até porque tinha uma faixa de pedestre, eu ficava pensando em 1001 forma de eu morrer enquanto eu ia pra escola. Isso não fazia bem pra mim, não fazia bem. Que além de eu botar uma pressão em mim, aquilo, infelizmente, era verdade, porque você tá longe de Deus, você não tem um relacionamento com Ele, já era, gente. Vocês não tem um jeito de ir pro céu. Ah, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu dou pra caridade, eu ajudo as pessoas. Não adianta ser só uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa é legal, sim, Deus gosta que você seja boa. Mas o mais importante, além de você ser salvo, é ter um relacionamento com Deus, gente. Por isso que eu tô até falando sobre fé. Porque fé é uma base do relacionamento com Deus. Sem fé você não tem relacionamento com Deus. Porque fé é a base de tudo. Relacionamento com Ele, você precisa de fé. Continuando o testemunho aqui. Eu não obedeci a Deus, eu não tinha felicidade na minha vida. Não, tipo, felicidade assim. Sei lá, alguém fosse uma piada, eu podia rir. Eu podia me alegrar alguma coisa no jogo, eu podia ser feliz superficialmente, né, no caso. Felicidade passageira. Mas felicidade real, paz, eu não tinha paz, cara. Eu sabia que eu estava longe de Deus, então não me dava paz. Quando você começa a seguir a Deus, você vai ganhar alegria, vai ganhar paz, vai ganhar tudo de bom. Tudo de bom, mas não sigam a Deus por causa disso não, viu, gente? Eu tô falando, quer dizer, você pode seguir a Deus para ganhar paz, para ser alegre, mas que isso não seja só sua base. Você seguir a Deus para ter um relacionamento com Ele, pelo que Ele é e não só pelo que Ele entrega. Eu também perdi muita coisa, perdi o medo, tive que sacrificar amizades, tive que sacrificar lazeres que eu gostava muito, mas valeu totalmente a pena. Eu não me arrependo de nada. Minha melhor escolha da vida foi seguir a Deus, não me arrependo de nada.
Foi um peso tirado das minhas costas. Aquela pressão, tudo. Porque até muitas vezes aquela pressão que você sente quando você está longe de Deus é o Espírito Santo, galera. Mas não confundam, né? Que também tem a culpa. A culpa te afasta de Deus. Ah, não, eu tô muito sujo para ficar próximo de Deus. Não. Deus, eu acho que eu tenho uma frase assim, não vou lembrar direito. Deus não chama os preparados, Ele prepara quem Ele chama. Você não deve o que isso significa? Você não deve tentar ficar limpo, perfeito, parar de pecar e depois se aproximar de Deus, porque você nunca vai parar de pecar. Até a volta de Jesus você está no processo de santificação. E é isso. Aqui, ó. Espera aí. Voltei aqui, galera. Tinha que fazer um negócio lá. Tava falando só com meu pai ali, mas continuando. Onde é que eu parei? Ah, tá, lembrei. Você está num processo de santificação até a volta de Jesus, gente. Vocês infelizmente, vocês não vão conseguir parar de pecar. Principalmente sem Deus. Porque Deus é a fonte para você, além de ser salvo, além de tudo, você vai pecar menos quando você se aproxima de Deus. Não, você não deve esperar ficar perfeito, se limpar. Você tem que se aproximar de Deus justamente porque você não é perfeito, entendeu? Você tem que ir mesmo sujo, mesmo com aquela vergonha, você pede perdão, reconhece seus pecados, tenta não pecar mais e se aproxima de Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, menos espaço para o pecado sobra no teu coração. Entendeu? Então é isso. Resumindo, para ter fé verdadeira, o que é e como obedecer, né? Primeiro, fé não é só acreditar em Deus. Fé também é pelas suas atitudes que você faz. Segundo, para você ter fé, você tem que ter uma mudança de atitude. Se a fé, logicamente, se baseia nas suas atitudes, você tem que ter uma mudança de atitude. Aí, terceiro, como tem essa mudança de atitude? Você tem que obedecer sobre suas vontades. Sempre que vier aquela vontade, eu não quero fazer isso, faz. Mesmo assim, com o tempo você vai se acostumando, vai até ganhando uma vontade de fazer aquelas coisas. Então faz mesmo sem querer. Segundo, quarto, quer dizer, não tenta dar desculpa. Obedeça acima de tudo. Tudo. E cinco, lembre-se que o foco é se aproximar de Deus. O foco de tudo, todos os seus objetivos, não importa qual é o seu objetivo, se é se libertar de alguma coisa, se qualquer coisa, eu não vou saber motivo agora, mas qualquer coisa, se aproxima de Deus, que Deus é a solução. Então foi isso o vídeo, galera. Desculpa ter ficado, se ficou muito longo. O bom que ter ficado longo, né, foi um vídeo que teve bastante coisa importante, então não foi ruim não, foi até bom na verdade. Então foi isso. Se vocês puderem estar me ajudando, deixando um like aí, se inscrevendo. Eu não tô pedindo isso, não tô usando Deus pra pegar essas coisas, pra pegar like, se inscrever, não. Tô falando isso porque se vocês não deixar like nem se inscrever, o meu canal vai estagnar, não vai conseguir pegar. Ele não vai conseguir pegar inscrito para espalhar mais a mensagem. Preciso da ajuda de vocês. Se vocês puderem estar deixando um comentário também. Eu vou tentar ler os comentários, viu? Se tiver muito, talvez eu não consiga ler todos, mas não acredito que esteja tanto comentário assim. Mas se você puder comentar, se inscrever, dar um like, ou qualquer um desses que eu falei, já ajuda bastante. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Leiam a Bíblia todo dia. Orem todo dia. Se aproximem de Deus. Orem como se estivesse conversando com alguém. Não orem só repetitivamente. E é isso. Falou e fui.